Para fechar a edição desta terça-feira, eu já tenho em cumprimento aqui do outro lado da tela o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Elson Paiva. Professor Elson Paiva, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a todas e todos que nos ouvem aqui nessa manhã de terça-feira. Importantes os outros debates que aconteceram aqui já, Maringoni, professor João, então foi muito bom. Acho que é rico para nós, a gente está todo dia falando sobre essa conjuntura que a gente está no estado do Rio e no país também, né? E no mundo. E mais do que nunca agora, nós estamos conectados a tudo, né? Agora, o que a gente pensava que estava acontecendo só no bairro ou que a gente mora, ou que está no nosso lado, agora está sendo discutido e levado ao presidente dos Estados Unidos. Então, nós realmente estamos como é que se diz? Estamos conectados mundialmente, de maneira ruim, né? Entendemos? Péssima, mas estamos, né? Então, vamos para esse debate. É isso, fundamental a gente fazer essa discussão sobre os temas importantes do Brasil e do mundo que se conectam, como você muito bem trouxe aqui para a gente. Elson, quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre, para a gente falar um pouco sobre essa posse que aconteceu no último sábado, da nova gestão do sindicato dos professores do Rio de Janeiro e região, cerimônia que aconteceu lá na sede do Sintel, no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, um evento que também teve uma série de homenagens, especialmente pelos 95 anos do Simpro Rio. A gente já registrou, inclusive, aqui no Faixa Livre, essa celebração de 95 anos do sindicato. Contou também nessa posse com a participação de diretores eleitos, além do presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, o Sandro César, e também da CTB, aqui do Rio, o Paulo Sérgio Farias. Não dá para deixar de dizer, o Elson, que essa celebração não teve lá toda essa festa diante da comoção ainda que se instalou aqui no Rio de Janeiro por conta desse massacre da polícia nos complexos do Alemão e da Penha na última terça-feira. Enfim, um negócio inacreditável que a gente tem repercutido muito aqui no nosso programa, inclusive nessa entrevista com o professor João Pedro Pádua. Fizemos um debate a respeito disso na última sexta-feira e a gente vai continuar trazendo essas discussões aqui para o nosso programa. Mas, enfim, Elson, eu queria, obviamente, começar te parabenizando aqui por mais um mandato à frente do Sindicato dos Professores, essa que eu refuto como uma das entidades mais importantes do país, uma das entidades sindicais mais antigas e mais importantes do país. E eu queria que você falasse, obviamente, um pouco sobre essa cerimônia que se deu no último sábado. Enfim, parabéns mais uma vez, Elson. Tá bom, Anderson, obrigado mais uma vez. Sábado realmente foi uma grande reunião, né, de pessoas, de professoras, professores, trabalhadores, políticos, lideranças sindicais, que foram naquele primeiro momento para lá para a gente fazer uma grande confraternização, né, de uma celebração do momento que a gente está assumindo. Eu, nesse momento, né, assumindo mais uma vez a presidência do Simpro Rio, o sindicato que está indo aí para os seus 95 anos, ou seja, o sindicato, vamos colocar centenário, né, indo para um centenário, e é importante para a nossa categoria, é importante para a luta dos trabalhadores, das professoras e professores da rede privada, mas importante como um todo para a sociedade, né? Isso tem que ser ressaltado. Nós viemos de uma eleição que foi chapa única, né? Isso até citei no dia lá da posse. Muitos colegas falavam assim: pô, Elson, mas não preciso nem mais votar, porque é chapa única, vocês já ganharam. Eu falei: não, se você acha que esse projeto que nós estamos levando na direção desse sindicato, desde 2014, quando nós, e essa diretoria, que está em sua maioria pelo menos, resgatou o sindicato a uma política correta, né, de defesa da categoria, a um resgate financeiro do sindicato, a um resgate estrutural do sindicato, né, e que fez com que a categoria avançasse na sua luta, na conquista de direitos, na manutenção de direitos já conquistados. Temos que lembrar que a nossa categoria é uma categoria que mantém uma convenção coletiva da educação básica, da educação superior, conquistada a duras penas na década de 80, através de greves que muitos companheiros e companheiras perderam o emprego, depois não conseguiram mais, né?
foram perseguidos pelos patrões. Então, foi uma greve que levou à construção de uma convenção coletiva vitoriosa, tanto na educação superior quanto na educação básica, e que a cada ano nós temos que lutar para defendê-las, lutar para manter os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Aqui, no caso, por exemplo, nós, professores, né, nas nossas convenções coletivas, nós temos direito a triênio, direito a determinadas licenças, direito à gratuidade, né, de ensino na instituição que a gente trabalha para os nossos filhos, né? Então, estabilidade pré-aposentadoria. Então, nós temos vários direitos, além da CLT, que são necessários lutar por eles, brigar por eles a todo ano para mantermos, porque o sonho do patrão é derrubar as nossas convenções coletivas, principalmente a convenção coletiva do ensino superior. Haja vista aí grandes debates que nós estamos tendo que ir para a justiça em algumas situações, inclusive com instituições tais como a Estácio, IBMEC, IBMR, Veiga de Almeida. Acho que a única que a gente não tem uma ação coletiva, mas temos individuais, é a PUC. No restante, todos temos ações. Celso Lisboa, Castelo Branco. Então, é uma luta contínua e a categoria, entendeu? E nós conseguimos construir nessa chapa única, não um consenso de que todo mundo pensa igual, não. Um consenso que todos têm o mesmo objetivo, que é o quê? A defesa da categoria. Podemos divergir no método, podemos criar condições táticas diferentes entre nós e com a categoria, sempre em debate nas nossas assembleias, mas com certeza o objetivo principal é a defesa da categoria e dos seus direitos. Principalmente nesse momento que a gente está agora, Anderson, em que a educação, não só a privada, como a educação pública também está sendo muito atacada. No caso da educação privada, a nossa luta hoje ela é muito grande. Você já entrevistou aqui nosso companheiro Afonso Celso, também diretor do nosso sindicato, falou também sobre essa questão do adoecimento mental, né? Adoecimento mental, que o professor João falou, inclusive ataca os próprios policiais, ou seja, são todos os trabalhadores que estão na rua, que estão entrando que atendem à sociedade, todos que atendem à sociedade estão sujeitos a isso. E nós, saúde, educação e segurança, cada vez mais sendo assolados por essa questão do adoecimento mental, do burnout e por aí vai. Então, a nossa luta também é muito grande. E a luta dos professores, né, que trabalham muito fora do horário que eles recebem, né, recebe para dar aula, e quando vai para casa continua trabalhando, mas não recebe para aquele horário que está em casa trabalhando, preparando provas especiais, provas a mais, provas diversificadas, materiais novos. O professor, a gente está numa luta agora por essa hora atividade, receber por esse trabalho a mais. Então, é muito gratificante a gente saber, Anderson, para concluir essa primeira parte, que nós estamos numa luta conjunta, que a categoria reconheceu que essa diretoria está fazendo um bom trabalho, reconheceu, não a mim, Elson, mas a todos que compõem a diretoria nesse momento e outros que vieram a compor a diretoria como novos diretores, que há necessidade de a gente manter essa luta, não se desviar desse caminho. Isso que é o principal. Não tenha dúvida que é um reconhecimento, acima de tudo, do bom trabalho feito pela diretoria do Simpro-Rio, que, como você diz, já está desde 2014 comandando o sindicato. Muito importante esse trabalho que vocês fazem. Eu queria que você falasse um pouco, Elson, sobre as conquistas que vocês tiveram nesse último período, nesses últimos 4 anos, o que é que pode ser destacado por você em relação a essa última gestão e, principalmente, sobre as perspectivas, os objetivos da diretoria para os próximos anos, para essa próxima gestão à frente do Simpro-Rio. Fala um pouquinho a respeito, por favor. Então, Anderson, nesses últimos 4 anos, podemos puxar assim o mais próximo, né? Eu acho que o principal para nós é a luta contínua da resistência, da manutenção das nossas convenções e acordos coletivos, né? Uhum. Convenção coletiva que nós temos com a educação superior e com a educação básica aqui no município do Rio de Janeiro. Também temos a convenção coletiva, e aí nós participamos junto com outros sindicatos
né, no estado do Rio de Janeiro, porque nós também, além de representarmos o município do Rio de Janeiro, a gente representa também aqui o município de Itaguaí, os municípios de Itaguaí, Paracambi e Seropédica. Então, a gente também está nessa luta na questão estadual, junto com a FETERG, que é a nossa federação. Isso é muito importante, além dos outros acordos coletivos que nós temos com a Aliança Francesa, Cultura Inglesa, SESC, escola de ensino médio, né, ali, aquele da Barra, que é um SESC nacional. Então, nós temos acordos coletivos específicos para cada grupo também de instituição. Então, a luta é contínua. Esses últimos 4 anos foi muito difícil para nós, porque nós passamos por um período de fim de pandemia, né, vindo de uma gestão começando lá em 22, fim de pandemia, vindo de momentos difíceis que nós tivemos, vindo também de um fim de um governo genocida, um governo negacionista, um governo fascista, que a gente não precisa nem nominar quem é, que já está sendo esquecido pelos seus próprios pares, né, já está sendo deixado de lado pelos seus próprios pares, mas que não devemos descansar, porque a qualquer momento pode ressurgir do esgoto. Por isso que a gente tem que estar sempre alerta e em defesa da categoria dos trabalhadores, porque esse tipo de governo só mata e só tira direito dos trabalhadores, porque ele tinha a velha política do se tem direito, não tem emprego, se tem emprego, não tem direitos. Então, nós queremos emprego e queremos direitos. É isso que nós queremos. Então, a nossa defesa é sobre isso. A nossa perspectiva para o futuro, Anderson, é uma perspectiva de luta, né? É uma perspectiva de continuar nesse debate com a sociedade. Estamos acabando agora, dia 28, a gente convida a todos a estarem lá no sindicato, às 18 horas, que a gente vai fazer a culminância da nossa campanha de valorização do magistério, que a gente fez esse ano. Vamos lançar uma cartilha sobre isso, né, com pontos importantes da valorização do magistério. Nesse dia também faremos homenagem a professores, né, que a gente pensa na categoria, né, são professores que dão aula há muito tempo na categoria, são representativos, e nós sempre escolhemos um grupo lá de 4, 5, 6 professores para fazermos uma homenagem a eles, muito importante nesse momento, né, que não é massagear o ego, mas é aquela retribuição da emoção de ter contribuído, né, durante muito tempo para a categoria, trabalhando, e para a sociedade, né, como professoras e professores. Então, a gente vai ter isso dia 28, e vamos continuar. A gente está indo aí para o ano de 26, um ano muito difícil para todos nós, é um ano eleitoral. Eu fiquei ouvindo aqui, desculpa eu citar, mas eu estava ouvindo aqui as entrevistas anteriores, né, principalmente da Morigoni. Eu não sou tão fatalista, né? Eu sou propenso mais ao otimismo, né? E eu tento pegar o limão e fazer limonada, porque se a gente sempre pegar o limão, espremer ele, beber puro, fica difícil. Vamos tentar botar um pouquinho de açúcar onde a gente pode, para poder encontrar caminhos, encontrar formas de tentar fazer com que num país em que nós não temos um governo, né, que, em sua maioria agora centro-esquerda, mas ainda de esquerda, mas nós temos um Congresso que não colabora, e nós estamos num país que, infelizmente, parece mais parlamentarista do que presidencialista. Então, nós temos um misto, né, democrático e republicano, para lutar dentro dele e tentar fazer o melhor para a sociedade, na medida do possível. E cada um fazendo sua parte, você faz a sua, eu faço a minha, e cada um de nós vai tentando melhorar a sociedade como pode. É isso. O Elson, nesses anos em que você está à frente do sindicato, na tua avaliação, a educação no Brasil melhorou ou piorou? Mudou para melhor ou para pior? Especialmente em relação ao ensino privado. Você consegue fazer um balanço em relação aos últimos anos da educação no nosso país? O quadro para alunos e professores melhorou ou piorou na avaliação de você? Na iniciativa privada, o Anderson, o que a gente tem hoje, grande problema na iniciativa privada, é a educação como mercadoria, né? Já entenderam que, primeiro, já há muito tempo, a educação superior já é uma mercadoria. Haja vista o avanço
das universidades privadas, né, no contexto nacional, onde elas estão presentes no Conselho Nacional de Educação de maneira forte, estão presentes, em alguns casos, até com representações dentro do governo. Isso é perigoso, mas está dentro do governo. Então, nós temos que pensar que a iniciativa privada no ensino superior já domina. Agora, na educação, da educação básica, eles estão avançando, e avançando a passos largos, né? Nos últimos, principalmente depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia, avançaram muito, né? Esses grandes grupos econômicos, né? Que não, se você reparar, você entra numa escola agora, você não recebe mais uma escola privada, né? Como antigamente, você fazia assim, meu filho vai trazer, vamos lá pegar a lista de material da escola, a lista de livros. Não tem lista de livro. Não tem livro mais na escola. Você pode ter lá um livro ou outro para ler em relação às aulas relativas à educação, né, à redação, à língua portuguesa, mas livros didáticos não tem mais. Não tem livro de biologia, não tem livro de história, de geografia, de matemática, de física. Na realidade, eles descobriram o seguinte: eu vendo a aula e vendo o material é meu. Todo o material hoje é apostilado, todo o material hoje é pasteurizado. E mais, eles, além deles usarem esse material na sua própria instituição, agora eles querem empurrar para a iniciativa, para a rede pública também, principalmente o ensino médio. Hoje, as editoras que vendem livro didático ainda só vivem porque o governo federal, com o seu Programa Nacional do Livro Didático, ainda compra livros para a educação básica, né? E por isso eles ainda têm livros didáticos sendo vendidos para o público das escolas privadas, perdão, da pública. Da privada não tem mais livro, muito difícil você encontrar uma escola que adota livro. Hoje, elas querem adotar o próprio material. Por isso que, às vezes, você vai lá na porta, aí o nome da escola é coelhinho azul, bolinha amarela, sistema de ensino tal. O que é sistema de ensino? Ué, nós temos um único sistema de ensino no nosso país, que é determinado pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, entendeu? Então, não tem sistema de ensino. O sistema é esse. Agora, o material didático, sim, é outra coisa. Então, não houve avanço nenhum, principalmente na educação privada. O que houve foi um avanço de privatização da educação pública. E aí, eu entro num gancho contigo aqui, que vai ao encontro do debate que a gente estava tendo anteriormente, que são as creches conveniadas e creches comunitárias. O que acontece? Inclusive, o Supremo agora, numa decisão ambígua, eu entendo dessa maneira, decide que todo indivíduo, todo trabalhador, trabalhadora, tem direito a colocar o seu filho na creche, na questão da educação infantil e creche. Tem que ter escola. O poder público tem que oferecer, porque constitucionalmente isso é dever do Estado. Ótimo, isso aí reafirmou que já está na Constituição, maravilha. Só que aí ele diz o seguinte: e se não tiver condição de oferecer essas vagas de imediato, que pague na escola privada. Ou seja, acabou de legalizar a privatização do ensino público, pelo menos de cara, na educação infantil e creche, que é o que nós já temos aqui no Rio de Janeiro. Quando a presidenta Dilma estava no governo, ela fez um programa, posso errar o nome aqui, mas era o Pro Infância, né, em que dava dinheiro às prefeituras, né, para construir creches e centros de educação infantil, colégios de educação infantil, escolas de educação infantil, o nome que desse dar. Aqui no Rio de Janeiro, à época, era o segundo governo do Eduardo Paes, ele fez os EDs, né? Os EDs, Escolas de Desenvolvimento da Educação Infantil. E aí o que acontece? Avançou, vários EDs foram construídos, dezenas, em vários locais de comunidade, locais necessários, né, com as pessoas de mais baixa renda, ótimo. Depois parou. Só que a sociedade começa a cobrar, e aí o que acontece?
começaram a surgir as creches com a prefeitura, e isso avançou muito com o Crivella. O Crivella avançou muito, principalmente nas creches ligadas às igrejas evangélicas, que imediatamente começaram a abrir nos seus espaços das igrejas escolas de educação infantil. Pegava lá dentro da igreja 3, 4 salas, botava como uma escola, abrindo CNPJ, educação infantil e creche. Aí a prefeitura ia lá e dava um dinheiro por aluno. Hoje a prefeitura paga cerca de R$ 1.000 por aluno. Aí você vai falar, pô, mas R$ 1.000, será que está caro ou está barato? Uma creche, o dia todo, aí você pode encontrar creches a R$ 2.000, R$ 2.500. Aí você fala, pô, mas 1.000 é a metade. Pô, mas é melhor ter 100, é melhor eu ter 30 alunos pagando R$ 1.000 com tudo garantido, do que eu ficar disputando no mercado esses 2.500 e não conseguir. Então, para eles, na creche comunitária, chamada comunitária e conveniada, é muito vantagem ganhar o dinheiro do município. Só que aí tem um detalhe, Anderson. A gente tem verificado o aumento delas dentro das comunidades, e eu não vou entrar nem no mérito da questão do atendimento, que eu acho necessário, é importante, não vamos fechar as creches por causa disso, por causa de um erro político e administrativo, mas eu acho que a gente tem que avançar. Por quê? Porque essas creches comunitárias, elas não pagam o salário dos professores em dia, e elas são creches privadas. Elas não pagam o salário dos professores em dia, não recolhem o FGTS, não recolhem o INSS, não pagam o que a convenção coletiva nossa determina. E quando você vai falar com o sindicato patronal, com o Sinep, em que essas creches não estão cumprindo, ele vira e fala assim, eu não quero nem saber. O dono é traficante, o dono é miliciano, eu não vou nem entrar nesse negócio aí, não vou nem me meter nessa história. E para nós fica difícil também esse confronto, e a própria professora, que às vezes é da comunidade, em sua maioria, né? Em sua maioria mulheres, né? Em sua maioria mulheres que têm filhos da própria creche também, elas são oprimidas. Então, na realidade, a opressão vem de todos os lados. Vem da violência, vem do tráfico, vem da milícia, vem do governo, vem da sociedade que execra essas pessoas. Então, é um debate muito profundo, e essa questão da educação, Anderson, ela está voltada. E ao que a gente estava falando aqui, desculpa estar falando muito, mas ao que a gente estava falando antes, matar os 120 não resolve. Esse foi o debate que nós fizemos no dia lá da posse também, né? Não resolve, até porque, como o professor João falou, sai 120, tem 350 pronto para entrar no lugar, porque, infelizmente, a falta de chance e oportunidade para ser recrutado pelo correto é muito menor do que a chance para ser recrutado para o errado. E aí, o sobra para eles é aquilo, pegar um fuzil na mão e tentar a sorte. Agora, faltou o que lá no início do problema? Educação, saúde, uma segurança preventiva lá atrás, e não uma segurança executora aqui na frente, que executa, né? Achando que está executando a lei, mas não está executando. Matar não é executar a lei, né? Matar o outro não é executar a lei. Executar a lei é prender, claro, quando possível, né? Mas isso é executar a lei. Então, a educação é que é o caminho para a gente solucionar muitos desses problemas. Isso não é demagogia, é uma realidade. É aí que está o problema. A gente sempre tem falado a respeito disso, que o tema da segurança pública vai muito além dessas ações, dessas operações que, acima de tudo, matam, eliminam corpos negros e favelados aqui no nosso país. A gente tem aprofundado demais essa discussão aqui no programa. Elson Paiva, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado por você estar aqui conosco conversando no Faixa Livre. Quero mais uma vez parabenizar vocês pela vitória dessa gestão para um novo mandato à frente do Simpro Rio. A gente continua junto nessa parceria, enfim, seguimos nesse apoio que o Simpro Rio tem dado ao Faixa Livre já há bastante tempo. É muito importante para o nosso programa contar com o apoio e com a parceria do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região. Mais uma vez, parabéns pela vitória da chapa, e seguimos juntos na luta, conversando aqui, dialogando sempre em defesa da educação e dos profissionais de educação do Rio de Janeiro. Tá bom, Anderson. Obrigado mais uma vez, e agradeço aí a todas e todos que nos ouviram, e fico aí à disposição quando você precisar. Novamente, a gente está aqui para fazer os debates que forem necessários sobre conjuntura, sobre educação,
sobre a política em si, porque os sindicatos não podem se omitir de estar presentes no debate político da sociedade. Tem que estar sempre presente. E isso a categoria tem que saber. Sindicatos são espaços fundamentais para a discussão aqui no nosso país e, infelizmente, eles têm perdido esse protagonismo que já tiveram. Mas a gente sempre aqui dá espaço e traz os sindicatos para fazer o diálogo aqui no Faixa Livre, para fazer, acima de tudo, a defesa das diferentes categorias aqui da classe trabalhadora no país. Obrigado, Elson. Um grande abraço para você. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Começamos aqui com Elson Paiva. Elson Paiva, presidente reeleito do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região.